Hoje é a aula número 3 do nosso curso básico de inglês para você que está começando agora ou para você que está com o inglês enferrujado aí e precisa fazer uma boa revisão. Hoje a gente vai falar sobre frases afirmativas no passado e eu também vou te explicar quando você deve usar a palavra to dentro das frases. Então tem muita coisa interessante nesse vídeo, fica aí comigo and let's get started. Olha só, para você que está iniciando ou já é intermediário, quer fazer um curso bem detalhado, passo a passo, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso 100% online, que começa do zero e vai até alguns assuntos avançados. Se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso curso, basta você entrar aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem o link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar, que em breve a gente passa mais informações por lá. Hoje a gente vai aprender a fazer algumas frases afirmativas no presente em inglês. Porque para você falar inglês, você precisa aprender a fazer frases. Afinal de contas, a gente expressa nossas ideias sempre através de uma frase. E para você fazer frases em inglês, não basta só você traduzir as palavras do português. Você precisa entender a lógica e as regras da língua inglesa. Então, por exemplo, se a gente está conversando aqui e eu quero falar para você assim: eu gosto de chocolate. Então eu estou fazendo uma frase afirmativa no presente. Essa é bem fácil. Você vai falar I like chocolate. I like chocolate. Então, I significa eu, like é o verbo gostar de, lembrando que esse de já está embutido no like, e chocolate é chocolate. Então, é bem simples. Aí, para você poder treinar, você usa essa frase de modelo e troca algumas palavras-chave. Por exemplo, você poderia falar que gosta de churrasco. Então, você vai trocar o chocolate pelo churrasco. Em inglês, você vai dizer I like barbecue. I like barbecue. Se eu quisesse falar, eu quero café, então eu digo I want coffee. I want coffee. Bom, até agora você deve estar pensando, mas essas frases é só eu ir trocando as palavras? Sim, realmente, essas são frases simples, mas vamos para uma frase que não é só fazer isso. Olha esse exemplo. Como eu falaria, eu gosto de viajar? Em inglês eu vou dizer I like to travel. I like to travel. Porque I like significa eu gosto de e o verbo viajar é to travel. Eu já expliquei por que desse to na aula anterior, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. Aqui hoje eu vou falar de outras situações que a gente usa esse to. O primeiro uso dele, que eu expliquei na aula anterior, é para indicar o infinitivo dos verbos. Infinitivo é quando o verbo está sem conjugar. Então se você fala, por exemplo, o verbo viajar, essa forma é a forma não conjugada. Em inglês, isso se faz usando esse to. Então é to travel. Se eu fosse falar do verbo comer, vai ser to eat. E assim por diante. Então, normalmente, quando você tem dois verbos numa frase, o primeiro está conjugado, no nosso caso aqui está no presente, e em inglês o presente é o verbo sem nada. E o segundo verbo está no infinitivo, que é essa forma sem conjugar. Então, o segundo verbo vai ter esse to. Por isso que fica I like to travel. Se fosse eu preciso estudar inglês, então eu preciso, I need. Estudar, to study. Em inglês é English. I need to study English. Aqui também o verbo need significa precisa ou precisa de. Então esse de também está embutido aí. Eu quero comprar um carro. E aí, como é que você falaria? Então eu vou falar I want to buy a car. I want, eu quero. To buy, comprar, e a car, um carro. Eu prefiro ficar aqui. Como é que você falaria? Eu prefiro vai ser I prefer. Ficar é o verbo to stay. E aqui a gente fala here. Então, juntando tudo, I prefer to stay here. Então, a primeira situação que a gente usa esse to é no segundo verbo de uma frase, para indicar o infinitivo desse verbo. Agora, a preposição to, ela também significa para quando você está indicando a direção. Quando você quer dizer que vai para algum lugar. Por exemplo, se eu fosse falar para você, eu tenho que ir ao shopping. Ao shopping é o mesmo que eu falar para o shopping. Então esse para, quando você está indicando a direção que você vai, aí a gente usa a palavra to para isso. Então essa frase seria I have to go to the mall. I have é eu tenho que, esse que também já está embutido aí no have. Então I have to go é o verbo ir. Então esse primeiro to é para indicar que o verbo não está conjugado, né? To go, ir. E aí depois vem to the mall,
para o shopping. Então, geralmente, quando você vai indicar para algum lugar, você vai usar o to. Eu quero ir à praia, ou eu quero ir para a praia. Então, em inglês vai ficar I want to go to the beach. I want to go to the beach. Aliás, eu mostrei nos outros vídeos que muitas frases eles não falam assim tudo separadinho, então eles costumam juntar as palavras. No final do vídeo eu vou te falar como eles juntam as palavras dessas duas frases. Então, quando você escutar um falante nativo falando essas frases, eles vão falar mais rápido e vão emendar algumas palavras. Daqui a pouco eu te mostro como é isso. Agora, e se você quisesse falar, eu preciso ir para São Paulo. Então eu vou dizer I need to go to São Paulo. I need to go to São Paulo. Uma dúvida que muita gente vai ter é o seguinte: por que nas outras frases tinha to the mall e to the beach? Por que tinha esse the? Porque quando você fala para o shopping, é o o. Para a praia, o the é o a. Quando você fala para São Paulo, não tem artigo. Você não fala para o São Paulo nem para a São Paulo. Então, vai direto, to São Paulo. Então, em inglês, você nunca vai usar esse the, que é o a, antes de um nome próprio. São Paulo é um nome próprio, é o nome do lugar, então você não usa o the, você usa direto só o to. Então, se eu quisesse falar, eu quero ir para a Disney. Disney é o nome do parque, então é um nome próprio. Nesse caso, você não coloca the, mesmo que em português você fale. Lembra que eu falei? As lógicas são diferentes entre um idioma e outro, então você precisa entender essa lógica e treinar para falar direitinho. Então, para falar eu quero ir para a Disney, eu vou dizer I want to go to Disney. I want to go to Disney. Uma outra dica de pronúncia que pode ser que alguém esteja aí achando estranho é a pronúncia de Disney. Que nós falamos Disney porque a gente está lendo as letras do jeito que está escrito ali. Mas em inglês a pronúncia correta é Disney. Disney. Esse EY do final se pronuncia com som de I. É igual dinheiro. Dinheiro também é money, não é money. É money e a Disney é Disney. E tem um caso especial que é quando você quer falar que vai para casa. Porque ir para casa, ou ir para casa como a gente pronuncia, em inglês é somente go home. Go home. Antes da palavra home, eles não usam nada, então não tem nem o to. Então é só você aprender que ir para casa sempre é go home. Então se você quiser falar eu tenho que ir para casa, você fala I have to go home. Tem o to antes do go porque to go é o verbo ir. Agora para falar para casa, você não coloca o para, só coloca a casa mesmo. I have to go home. O to ainda pode aparecer em outras frases com outros significados. Vamos supor que eu quero dizer assim: eu gosto de ouvir música. Então eu vou dizer I like to listen to music. I like to listen to music. Bom, I like, eu gosto de, to listen, ouvir, esse primeiro to é do verbo ouvir, o verbo sem conjugar. Agora, por que tem outro to depois do listen? E esse to depois do listen nem é traduzido. Ele simplesmente faz parte do verbo. Então, quando você quer falar ouvir alguma coisa, você sempre vai colocar listen to e alguma coisa. Só não tem o to se você falar o verbo direto. Listen, escuta. Aí você não está colocando nada depois, então não tem o to. Mas sempre que tiver alguma coisa depois do listen, você colocar o que é que você ouve, você vai ter o to como uma ligação. Mas em português a gente não usa nada nesse caso, então esse to fica sem tradução. Mas você tem que colocar em inglês porque ele faz parte do verbo. Se a gente fosse comparar, é igual o verbo gostar em português. No caso do português, a gente tem que usar esse de para fazer a ligação entre o gostar e o próximo item. Porque senão fica uma frase capenga, né? Então se você não usar o to no caso do listen, também vai ficar uma frase capenga. Dá para entender, mas fica esquisito. E tem uma outra situação muito comum que é assim. Vamos supor que eu queira dizer, eu preciso conversar com você. Então em inglês a gente vai falar I need to talk to you. I need to talk to you. I need, eu preciso, to talk, conversar, to you, com você. Então o to pode ser com? Não exatamente. Como eu falei, esse to também faz parte do verbo talk, é a ligação do verbo. Então você tem que aprender assim. Talk to significa conversar com. Então quando a gente fala eu converso
e você vai continuar a frase, você precisa colocar o com, é a nossa ligação com o restante da frase. Em inglês, essa ligação eles fazem, nesse caso, com o to. Então, por isso que é talk to. Então, entenda que talk to é conversar com, mas o to sozinho não significa com necessariamente, tá? Não é assim que você faz. Agora, deixa eu te falar como eles vão pronunciar algumas dessas frases no dia a dia, que acaba ficando bem diferente, eles emendam as palavras, então você precisa estar preparado para entender isso. Você não precisa necessariamente falar desse jeito, principalmente para quem está começando, mas você precisa ser capaz de entender quando eles falarem com você. Ó, mas se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar um joinha aí pra gente. E se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aí, só clicar aí embaixo, ó, botãozinho inscrever-se, toca o sininho também, assim você recebe uma notificação sempre que tiver vídeo novo no canal. Então vamos lá, vamos ver a pronúncia rápida de duas frases que eu dei de exemplo aqui. A primeira é I have to go to the mall. Então aqui eu estou pronunciando todas as palavras separadinhas com a pronúncia completa. Quando um falante nativo da língua inglesa for falar uma frase dessa, ele vai falar mais rápido e ele vai emendar algumas palavras. Então você pode ouvir o have to emendado, aí eles vão pronunciar have to, have to. Então, I have to, você vai escutar como I have to, I have to. Fica com um som de F aí no meio mesmo, tá? Você não tá louco não. Então, I have to. Aí tem o go to. Esse go to, eles vão juntar e vão pronunciar gotta, gotta, com um som de R aí no meio, gotta. Então, quando você ouvir alguém falando essa frase toda, você vai ouvir I have to go to the mall. I have to go to the mall. Então, imagina você escutando I have to go to the mall, mas você aprendeu tudo separado. Aí não tem como entender. Então é muito importante que logo no começo você já aprenda como formar a frase, mas também aprenda como você vai ouvir isso na vida real depois. Porque é muito comum um aluno aprender muita coisa em inglês e depois vai escutar alguém falar e não entende nada. Será que já não aconteceu isso com você? Pois é. Segundo exemplo é I want to go to the beach. Então aqui eu falei tudo separadinho, mas quando as pessoas estão conversando normalmente, elas não vão falar assim tudo devagar, separadinho. Então aqui elas vão juntar want com to, você vai escutar wanna, a pronúncia wanna é a junção de want com o to. E o go to, eu já falei que é gotta, então falando a frase toda fica I wanna go to the beach. I wanna go to the beach. Então, para quem está começando, você pode falar devagar, com as palavras separadas, mas esteja preparado para escutar quando eles falarem emendado. E comenta aí o que você achou dessa aula e se ficou ainda alguma dúvida. E a gente se vê na próxima. See you next time!